Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o justnaturalismo e o positivismo jurídico e a relação desses dois temas com os direitos humanos. Hoje a gente tem como nosso convidado o professor de Sociologia, doutor em Educação e formado em Direito, Sérgio Roberto. Para começar, os direitos humanos surgiram em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o intuito de conscientizar e orientar as civilizações acerca dos direitos fundamentais com os indivíduos mesmo. O justnaturalismo em si é uma corrente que defende a existência dos direitos naturais e universais inerentes à natureza. Ele tem como característica a imutabilidade, ser baseado em crença, em valores, ele pode ser divino ou não, e ele é universal, independente de raça, etnia, religião ou gênero. É importante dizer também que ele não é orientado e criado pelo Estado, só é defendido por ele. Ele é dividido em 3 tipos: o teológico, que é baseado no ser divino, o racionalista, que é fundamentado na razão humana, e o naturalista, que é baseado na natureza física em si. Em contrapartida, nós temos o positivismo. E para o positivismo, o direito ele só se torna direito quando ele é baseado e positivado na lei. Então, para eles, o Estado ele tem total poder de conceder e de retirar esses direitos humanos, excluindo totalmente o justnaturalismo. E esse positivismo ele é dividido em 3 vertentes. A primeira é o positivismo teórico, que ele prioriza a observação empírica e a experiência, e com isso os direitos humanos eles podem ser vistos como uma construção social criada a partir da legislação e do discurso político. Daí temos o positivismo ideológico, que ele defende a inexistência de um direito natural superior ao positivismo. Então, para eles, os direitos humanos eles são apenas regras a serem seguidas. Tem também o positivismo metodológico, que ele prioriza a objetividade e a neutralidade. Com isso, os direitos humanos ele pode ter uma abordagem descontextualizada, porque aí eles não vão levar em consideração a história que já aconteceu, a cultura e nem a prática de cada sociedade, de cada povo. Tá, diante do exposto pelas meninas, a gente quer fazer uma pergunta para o nosso entrevistado, de acordo com um artigo, sendo ele. Nistler e Gruba concluem em sua obra Os Direitos Humanos para o Justnaturalismo e Positivismo Jurídico que os direitos humanos possuem como essência axiológica o justnaturalismo, enquanto é materializado pelo positivismo jurídico. Diante do exposto, qual o entendimento do senhor sobre essa afirmação? E ainda, numa perspectiva futura, quais os caminhos para os direitos humanos na sociedade brasileira? O que pode mudar? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer ao grupo pela possibilidade de estar fazendo esse diálogo, por essa questão de estar também pensando essa questão dos próprios direitos humanos e do justnaturalismo. O primeiro ponto que a gente tem que entender, para quem está assistindo esse diálogo, porque não é uma entrevista, é um diálogo, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando se fala em direito natural, a gente tem que pensar que a sociedade ela se organiza, os grupos se organizam, os seres humanos se organizam coletivamente. Ao se organizarem coletivamente, eles às vezes entram em atrito. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que remeter isso a séculos de formação da humanidade. E a gente pega a própria questão do Hobbes. No pensamento hobbesiano, o que a gente tinha? Um ser humano com medo da violência, do hominis lupus hominis, o homem é o lobo do homem, e ele precisava se organizar. E aí, o Hobbes vai entender isso como estado de natureza, que era a guerra de todos contra todos. O primeiro ponto que a gente tem que entender é justamente esse aspecto, que as pessoas estão se organizando numa sociedade conflituosa. Com a ideia de apaziguar, porque nós não podemos viver numa sociedade conflituosa, tá, gente? E aí vocês me interrompem, se vocês quiserem também fazer alguma ponderação, tá? Então não podemos viver numa sociedade conflituosa. Para que nós não tenhamos que viver um conflito constante, o que começa a existir? Um contrato social. E aí surge nesse movimento que é esse instrumento de trazer a paz. Como? Eu abro mão da minha liberdade de me governar em prol da paz e da segurança. Tudo bem? Exatamente. O Estado é essa entidade que vai justamente me trazer a garantia da paz e da segurança. Nesse modelo, e aí hobbesiano que a gente falou,
E ele também pensando nessa ideia de jus naturalismo, direito natural, qual é a tutela principal que tem que ter? A vida. Então a vida ela tem que ser tutelada dos seres humanos. E aí a gente vai ter outros contratualistas, como Rousseau, que também vai incrementar. Obviamente não é o artigo de vocês. Agora a gente pode fazer essa conexão. Dito isso, respondendo a sua pergunta, primeiro também as pessoas estão lendo, estão vendo, estudaram o texto. Axiologia, o que é um axioma? Axioma é um ponto de reflexão. Tá? Então, certo, Matheus? É um ponto de reflexão, e muitas vezes que ele não consegue explicar-se a partir de outros elementos. E aí, nesse modelo, os autores apontados, eles dizem que os direitos humanos, ele encontra justamente essa salvaguarda no justo naturalismo. Lembra que eu acabei de falar que a questão da vida é primordial? Então, o direito natural, ele também é natural. Direito à preservação da vida, ponto 1. E aí a gente tem esse prolongamento de pensar, bom, e onde entra o positivismo nisso? Nós temos que entender que o positivismo é um arcabouço teórico, tá, gente? É um arcabouço teórico que ele traz certos cânones, aí ele traz umas ideias mais rígidas. E aí os autores vão falar, não é por aí. Por quê? Porque nós principalmente temos que pensar que a preservação da vida, ela tem outros elementos que estão exógenos a essa situação. Então, nesse aspecto mais ou menos, e aí também pensando um pouquinho, Carol, você fez a pergunta, como pensar os direitos humanos? Bom, a gente tem que pensar que os direitos humanos é uma construção social, primeira coisa, é uma construção da sociedade, em um processo, né, que a gente tem que garantir os direitos das pessoas, independente de qualquer que seja a sua matriz ideológica, sua matriz de orientação sexual, enfim, todos esses aspectos para que a gente possa garantir, sim, o quê? Princípios de dignidade da pessoa, princípio da vida e assim, ter todo esse aparato, que aí a gente vai ter umas condições e aí já vou delineando o que você está me perguntando. A gente tem o quê? A gente vai ter uns aparatos de fiscalização e garantia desses direitos, que aí a gente vai ter o Ministério dos Direitos Humanos, a gente vai ter as organizações civis, que aí a gente tem que pensar que não é só um construto estatal, tá? É um construto também social. Professor, mas pensando nessa perspectiva do senhor de manter essa questão da dignidade das pessoas, o senhor acha ser possível a gente manter o direito natural sem o naturalismo, sem o positivismo, sem essa perspectiva mais rígida da lei? A lei, ela é um construto também de uma sociedade. Muitas leis, inclusive, elas são injustas, Matheus. A gente tem que começar a ver isso. Vou dar um exemplo para vocês rapidamente e que vai dialogar com o que vocês estão colocando. Durante o período da escravidão, a lei garantia as propriedades, o direito à propriedade do ser humano. O ser humano era uma propriedade do escravo, era um escravo do senhor. E a lei garantia. Onde é que estavam os direitos humanos? Não existia justamente a partir de um direito positivado que falava pertence e ele pode usufruir da mercadoria. Então, nem sempre, e aí talvez eu tenha respondido a sua pergunta, nem sempre a lei ela é justa, ou ela é positiva. Mas a lei também ela é um instrumento que ela pode nos dar esse equilíbrio, né? Exatamente, para a efetiva ação dos seres humanos. Por isso que nós estamos numa discussão como essa, que as pessoas precisam ter formas dialógicas, essa é a grande questão, dialogar, de pontos de vista diferentes, mas que construam uma sociedade mais harmônica, mais igual, defendendo os direitos. O direito, ele é fundamental, mas só ele não dá conta de responder todas as questões da complexidade como ser humano. Não sei se deu um desenho legal. Tá, e agora pegando uma perspectiva futura, né? Voltando à pergunta que a Carol fez. Como o senhor acha que a gente pode, como o senhor acha que vai ser essa construção dos direitos humanos nas próximas décadas, nos próximos anos? Porque a gente está passando por um momento de uma mudança social muito forte, de mudanças de perspectivas, acréscimo de perspectivas na nossa realidade. Qual que vai ser o papel dos direitos humanos nisso? Mateus, eu não diria o papel dos direitos humanos, eu diria o papel da sociedade. Eu volto a te falar que é um construto. Não vamos colocar toda essa perspectiva de resolução dos problemas ou das divergências em um órgão ou numa questão regimental. Teórica, né? Exato. Eu escuto muito que o direito é a cara da sociedade. Perfeito, perfeito. Eu acho que a medida de sociedade vai se evoluindo e o direito se evolui junto a ela, né?
Exato. Então, tipo assim, positivamente dizendo e efetivamente dizendo. Exato. E aí eu só queria fazer uma conexão do que você disse no seguinte direção. Quando eu falei que os direitos humanos é uma construção da sociedade, ela é uma sociedade, mas uma sociedade civil, é uma sociedade através das suas representações, que ela fiscaliza o poder público, é o poder público efetivamente agindo. Nós temos um problema, por exemplo, da exploração sexual de crianças. Existe o poder público, as defensorias, a promotoria, né, o Ministério Público, mas existe organizações não governamentais hoje que estão extremamente municiadas de dados, informações, que conseguem também fazer espaços de discussão para diminuir esses processos. E aí, Matheus e o grupo, é importante vocês me perguntam quais são os desenhos que podem, ou o panorama, perspectivas, os desdobramentos para os próximos anos. Primeiro, eu entendo que acadêmicos, como vocês do direito, têm que trazer isso para a sala de aula, tem que discutir isso dentro do processo de formação, mas também tem que devolver para a sociedade isso que vocês aprendem. Através de como? Pesquisa, extensão, tá? E também, obviamente, trabalhos voluntários. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, e com base no que você respondeu, né? Então, seria possível dizer que o desnaturalismo ele anda junto com o positivismo? Porque nesse artigo, assim, parece que são ideias opostas, entendeu? Eu diria que andar junto não é ser a mesma coisa. Então, eles são, sim, paralelos, mas, ao mesmo tempo, eles podem ser complementares, né? Na verdade, eles não são a mesma... Para quem está assistindo nessa entrevista, não é a mesma coisa, tá? São concepções teóricas e metodológicas diferentes, tá? Até porque, quando a gente fala em positivismo, a gente vai recorrer a alguns pontes. Tá? A gente está falando de um teórico que ele vai implementar as metodologias das ciências naturais nas ciências sociais. Então, a gente exatamente, na modernidade, né? Para ser mais exato. Então a gente está falando disso, mas eles caminham em sincronicidade, mas não são unidade. Isso é que é importante a gente ter. Por que a gente fala isso? Só me permitam fazer essa colocação, né? Porque quando vocês saem da formação de vocês saem como operadores do direito. Então vocês vão atuar em várias áreas, vocês vão trabalhar desde a advocacia aos órgãos públicos do direito. Então, na verdade, se você sai com uma visão muito fechada, muito sem diálogo com os diversos desdobramentos, você sai muito ligado a uma questão do que está escrito e às vezes não necessariamente ao que é real na sociedade para se praticar, exatamente. Então é mais ou menos esse desenho, não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que essa é uma questão de crítica, na verdade, tanto do positivismo quanto do pós-positivismo, que é justamente essa mecanização da lei que tem. Então, no caso do que eu acho que trazendo, né? Voltando de novo para essa questão dessa diferente perspectiva entre o positivismo e o naturalismo. O senhor acha que talvez trazendo esse justnaturalismo para a discussão do positivismo, a gente vai ter uma humanização melhor, uma humanização maior do que a gente tem como a posição do direito frente à sociedade, os direitos naturais que a pessoa tem? Gente, eu acho que a grande questão que a gente tem que entender é o seguinte: o direito não é um ser que está no Valhalla. Vocês vejam a minha camisa do Locke aqui. Ele não está no Valhalla, que ele é invocado para resolver os problemas. Ele é operacionalizado, como eu disse para vocês, por seres humanos. É inerente. Exatamente. Então, quando a gente está falando em direito, nós estamos falando de algo sobrenatural que é feito, entendeu? Ele é feito por pessoas que interpretam a lei exatamente, dentro de uma... E aí a gente tem que entender, e eu trago só mais um autor que se chama Michel Foucault, dentro de um discurso que ele se conecta a um determinado momento histórico, a uma determinada condição social e cultural. Então, falar isso, Matheus, nada mais é do que pensar o seguinte: nós estamos falando de pessoas que precisam ter uma multiplicidade de ideias e de percepções, tá? Obviamente, a gente tem muitos juízes ou operadores do direito que são garantistas. O que é um juiz garantista? É aquele que vai tentar ao máximo estar vinculado ao que está disciplinado no arcabouço legal. Ao positivismo. Exatamente. E por outro lado, nós temos outros juristas que não são tão garantistas, eles veem toda uma outra questão. Então, qual é o correto? Quem é que está certo, quem é que está errado?
Aí eu vou responder para vocês, depende do caso, depende da circunstância, depende de uma série de fatores. A gente tem muita ideia de que só existe uma verdade, né? Só existe um ponto de vista e como na verdade são vários. Sim, cada caso tem que ser analisado separadamente. Professor, a gente queria agradecer a participação do senhor. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, né? Então a gente precisa correr contra o tempo, mas essa participação do senhor foi uma participação muito importante para a gente, né? Para a gente, além da visão de alunos do direito, ter uma visão sociológica também. Apesar de andarem juntos, às vezes a gente pode ter uma diferença de perspectiva um com o outro. Então essa visão do sociólogo, que também é formado em direito, é muito importante para a gente. Meninos, vocês queriam falar alguma coisa também? Não, só agradecer mesmo pela participação, né, no nosso podcast, no nosso trabalho, e é isso. Eu agradeço vocês e estamos aí de portas abertas para qualquer contribuição futura.